Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Pela saúde de Araci Carneiro Mendes, Maria de Fátima Ferreira de Souza, Antônia Cláudia de Souza Mendes. Falecidos: Joaquim Ferreira Lima, Maria de Freitas Lima, Ticiano Marcelo Ferreira Moreira, Sebastião Pereira dos Santos, 35 anos, José Oliveira e Silva, Raimundo Castro Souza, Francisco José de Souza Mendes, Maria Célia Honório Moreira, Alain Honório Moreira, Maria de Fátima Braga Paula, Josefa Gomes de Melo, Francisco Gonçalves de Souza e Francisco Evangelista da Conceição. Celebramos a 21ª semana do tempo comum. O amor ao próximo não pode parar no nível das boas intenções, mas precisa descer a ações concretas. A medida do amor fraterno encontra-se em Cristo, que nos amou de modo extremo. Por isso, a liturgia nos exorta a progredir sempre mais. Com alegria, iniciemos a Santa Missa com o canto de entrada. Senhor, nossos lábios, para que nossa boca te cante eternamente os seus louvores, em tons e acordes vibrantes. Tu és, Senhor, o caminho e os nossos passos conduz. Queremos que a tua palavra nas trevas para nós seja luz. Abre, Senhor, nossos lábios, para que nossa boca te cante eternamente os seus louvores, em tons e acordes vibrantes. Tu és, Senhor, a verdade, em quem professamos a crença. Queremos que a tua palavra, do teu grande amor, nos convença. Abre, Senhor, nossos lábios, para que nossa boca te cante eternamente os seus louvores, em tons e acordes vibrantes. Senhor, plena vida, qual nós devemos viver. Queremos que a tua palavra em nós possa permanecer. Abre, Senhor,
nossos lábios, pra que nossa boca te cante eternamente os seus louvores, em dons e acordes vibrantes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Reconheçamos nossos pecados e peçamos o perdão de nosso Deus. Perdão, Senhor, pelas vezes que sufocamos a vossa palavra com nossas preocupações. Queremos pedir vosso perdão, Senhor, tende piedade de nós, Senhor. Perdão, Jesus, quando vossa luz ofuscamos, fazendo de vossa doutrina apenas lei. Queremos pedir vosso perdão, Jesus, tende piedade de nós, Jesus, tende piedade de nós. Perdão, Senhor, quando nós nos desesperamos e não mais buscamos a vossa misericórdia. Queremos pedir vosso perdão, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvemos nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, anjos do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece um louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, nós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece um louvor. Vós que estáis junto do Pai,
Rezemos na intenção de Maria Nena de Oliveira, 2 meses de falecido. Também seu Vicente, 8 dias. Deus do Universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor, estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos deste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. Nossa sede de Deus é saciada ao ouvirmos com atenção sua palavra. Esta nos compromete com o caminho de Jesus, do qual aprendemos a empenhar a vida no cumprimento do que é vontade do Pai. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduzi-me, Senhor, deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvos de rição o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, chamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Para mim foste sempre o socorro, de
poder vossa mão me sustentar, com poder vossa mão me sustentar. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, e a vós vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos,
e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura é do livro de Jeremias. Jeremias, ele está numa situação de sofrimento, de perseguição. Só lembrando aqui a vocação dele, ele era bem jovem quando o Senhor o chamou. Ele tentou até fugir. Ele disse: Senhor, mas eu sou tão jovem, eu não sei nem falar. Aí o Senhor disse: eu estou contigo, eu vou estar contigo. Vai, você vai ser meu profeta. Antes de tu nascesse, eu já te conhecia. E antes que eu te chamasse, eu já tinha escolhido já para ser profeta. Jeremias aceitou o chamado de Deus e vai para a missão que Deus lhe confiou: profetizar contra as maldades do povo, denunciar o mal, plantar o bem e ensinar o bem. E aí, nesta pregação de Jeremias, é que ele começa a ser perseguido. Perseguição por cima de perseguição. Chega uma altura que ele fica revoltado contra Deus. O Senhor me chamou, o Senhor disse que estaria comigo, e agora é só perseguição, é só sofrimento. Fazem chacoca da minha cara o dia inteiro. Quando eu abro a boca para falar, para denunciar o mal, aí já vem todo tipo de crítica e perseguição sobre mim. Aí nessa leitura aqui, é exatamente quando ele fala: tu me seduziste, Senhor. Na verdade, essa palavra seduzir, às vezes a gente interpreta ela como: eu me encantei, eu fiquei seduzido, fiquei encantado, maravilhado. Mas não foi isso. Seduzir aqui significa enganar. Tu me enganaste, Senhor, tu me enganou, e eu me deixei enganar. Tu foste mais forte do que eu e me venceste. Aí ele faz toda a reclamação contra Deus. Aí ele pensa em desistir. Dá vontade de desistir, nunca mais abrir a boca para falar no teu nome. Mas quando eu penso assim, aí vem um fogo que arde, que queima o meu coração, e eu não consigo mais deixar de falar o que o Senhor me pede. Eu não consigo negar o Senhor, eu não consigo ficar calado. Meus amados, esta é a experiência de quem conhece verdadeiramente Deus. Pode até sofrer. No caso de Jeremias, até reclama, maldizente, por causa do sofrimento que é grande. Mas ao mesmo tempo, Deus vem renovar sua força. O Senhor vem tocar em seu coração com seu espírito, e Ele não desiste, Ele não desanima. E a pessoa que faz essa experiência de perseverar, seguindo a Deus, mesmo no sofrimento, ela vai encontrar a consolação, viu? Pode ter certeza. Quem permanece fiel ao Senhor pode ser perseguido. E se a gente for ver a história dos homens que seguiram fielmente a Deus na Bíblia, os grandes profetas, todos eles foram perseguidos de alguma forma.
Os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos foram quase todos martirizados. Os cristãos que seguiam Jesus foram muito perseguidos. E o próprio Jesus, nesse evangelho de hoje, Jesus faz até a profecia já diz do seu futuro. O Filho do homem vai sofrer, vai ser preso, vai ser desprezado e vai morrer. E vai morrer pregado na cruz. A morte de cruz, que é uma morte vergonhosa para um homem que se diz um homem de Deus, porque a morte de cruz, ela era reservada a quem blasfemava contra o rei ou blasfemava contra Deus. Foi assim que Jesus morreu, sendo justo, sendo perfeitamente justo, morreu na cruz. E ele já anuncia aos discípulos: o Filho do homem vai sofrer, vai morrer. E é interessante que Pedro, ao ouvir isso, ele não concorda. Ele tem uma visão em relação a Jesus do Messias. Ele reconhece: tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. Como ele é ungido de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Nenhum mal vai te acontecer, Senhor. Imagina Pedro vendo Jesus com aqueles poderes, né? O poder de fazer milagre, o poder de expulsar o mal, de ressuscitar. Não, isso aí não vai acontecer com o Senhor, não. O Senhor vai sempre se sair bem em tudo. E aí Jesus disse o que a Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, tu pensa como os homens. No domingo passado, nós vimos Jesus que elogiava Pedro, porque ele pensava as coisas de Deus e não como os homens, né? Mas aí hoje Pedro já fraquejou. Ele pensa como os homens, não como Deus. É o ser humano. Um dia está mais próximo de Deus, está cheio de Deus. Tem dia que a gente fraqueja na fé, a gente peca, se afasta. Pedro simboliza um homem de fé, mas também o homem medroso, o homem fraco na fé, tantas vezes. Então Jesus mostra a Pedro que de fato ele vai sofrer. O Messias que Pedro está enxergando em Jesus é o Messias todo-poderoso, que vem destruir todo o mal com o poder que ele tem. Se vem algum mal contra ele, ele é mais poderoso para destruir. Só que para Jesus lutar contra os males, os malignos deste mundo, dessa forma, ele ia ter que usar poder de violência, e ele não usa a violência. Para Jesus se defender daqueles que o perseguiram, para destruir, para crucificar, ele ia ter que usar da violência, porque com a palavra do amor, ele não conseguiu, os homens não conseguiram ouvir ele. Com o amor de Jesus, com a pregação de Jesus, eles não se converteram. E a resposta, a missão de Jesus, a resposta deles foi o quê? É matar, é crucificar, tirar esse homem do meio de nós. E Jesus não pode, é a única coisa que Jesus não podia, era agir com violência, porque não existe nele a violência. Então ele só poderia agir com amor. Se ele fugisse também, ele poderia até se esconder de várias formas, fugir, mas se ele fugisse, ele estaria fugindo da missão que o Pai lhe deu, de evangelizar, de testemunhar o amor, a salvação à humanidade. Então ele nem enfrenta o inimigo com violência,
e nem foge, poderia ficar se escondendo, né? Ele poderia, mas ele também não faz isso. Por quê? Por quê? Porque ele estaria fugindo do projeto, e Jesus é pleno em santidade. Então a única saída era enfrentar com a paz, com o amor, com a misericórdia. Então prenderam, mataram, e ele morreu amando, morreu perdoando, porque a sua missão era esta. Ele não foge jamais da sua missão, mas ele se entrega até a morte, até as últimas consequências, sem perder o amor à humanidade, porque a sua missão era salvar a humanidade. E a forma dele salvar a humanidade foi esta, foi morrendo por cada um de nós. Então, Jesus nos apresenta na pessoa de Pedro que o poder dele de vencer o mal não é o poder deste mundo, não é o poder de voltar-se contra o violento, mas é o poder de amar infinitamente. É assim que ele luta contra o mal. Ele luta contra a violência fazendo sempre a paz, é com a sua mansidão. Aí depois Jesus começa a ensinar aos discípulos: vocês querem me seguir? Então renuncie a si mesmo, renuncie o seu egoísmo, o seu orgulho, renuncie o seu espírito de vingança, de violência, renuncie os seus desejos próprios e me siga, ou siga o meu exemplo. Coloque a minha vida em sua vida, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias. Aprenda a encarar o sofrimento por amor, seja qual for o sofrimento. Se é o sofrimento da perseguição, encare sem perder a paz. Se é o sofrimento pela renúncia ao pecado, porque renunciar ao pecado também às vezes faz a gente sofrer, viu? Renunciar a um vício que a gente tem causa sofrimento, não é fácil não. Renunciar às paixões carnais não é fácil não. Mas renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz todos os dias e me siga. Porque quem quiser salvar-se pelas suas próprias forças vai perder a vida, mas aquele que perder a vida por causa de mim, por causa do Evangelho, por amor a mim, por uma entrega total até as últimas consequências, este vai salvar a sua vida. Então, meus amados, que nós possamos a cada dia deixar ter o nosso coração por amor a Deus, por amor a Jesus. Se por acaso em algum momento a gente passa aquele problema de Jeremias, aquela angústia, aquele desejo de desanimar de tudo, deixar tudo, dá vontade de eu me calar e fugir de tudo, deixe o coração arder, deixe o Espírito Santo renovar a sua vida. Ele vem renovar, vem purificar, vem renovar suas forças, seu vigor, sua fé, sua esperança. Procuremos seguir o exemplo de nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que doou-se totalmente até a morte e morte de cruz, que nunca se revolta contra o mal do mundo, usando o poder da violência, porque nele não existia violência. Ele ama, ele se doa até a morte e morte de cruz. São Paulo, nesta leitura da carta aos Romanos, ele pede aos irmãos que se ofereçam a cada dia a Deus
como um sacrifício vivo. A nossa vida deve ser ofertada ao Senhor todos os dias, como um sacrifício, um fazer sagrado, uma ação sagrada. Eu me entrego todos os dias a Deus, em vida. É diferente do sacrifício dos animais, que era oferecido. O animal, ele era morto, né? E oferecido lá no altar, ele era queimado. Nós nos oferecemos em vida, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Aí Paulo adverte a comunidade: não se conformem com este mundo, com as coisas deste mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. E como é que nós nos transformamos? Como é que nós transformamos o nosso jeito de pensar, nosso jeito de julgar e de agir? É imitando Jesus. É só olhar para Jesus. Tem aquela música do Padre Zezinho que diz: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver, sentir, sorrir como Jesus. Então, deixar-se renovar por Jesus, deixar-se transformar, é imitar o próprio Jesus. Quando nós seguimos fielmente a Jesus, nós vamos descobrindo verdadeiramente qual é a vontade de Deus. Ou seja, diz Paulo, descobrindo o que é bom e o que é que agrada a Deus, o que é perfeito. Com a nossa própria maneira de pensar, o nosso subjetivismo e tal, talvez a gente não consiga descobrir qual é a vontade de Deus mesmo, mas olhando para Jesus a gente descobre a vontade de Deus. Jesus está à vontade do Pai. Eu faço sempre a vontade do Pai. Ele me escuta porque eu faço a sua vontade. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Aí olha a vontade do Pai. Jesus que se doa, Jesus que passa fazendo bem, que cura, que liberta, que ama, que acolhe, que perdoa, que vive uma vida total na caridade. A caridade. Que denuncia também o mal. Denunciar o mal, denunciar o pecado, aí nós temos que ter sabedoria. Denunciar o pecado não significa condenar o pecador. Eu já vi muitas pregações, de diversas pessoas, de igreja católica ou não, outras igrejas, que está denunciando o pecado, e quando denuncia o pecado, está condenando o pecador. E aí está errado, porque Jesus não condena. Jesus ama. Jesus ensina o amor. Não ensina ninguém a condenar ninguém. Jesus ensinou a acolher. Foi assim que ele fez. Acolhia o pecador, abraçava o pecador. É assim que ele fazia. Porque para destruir o pecado é preciso amor. Para destruir o pecado no pecador, o pecador precisa sentir amado, precisa sentir que é o amor que lhe dá vida, que constrói, que lhe renova. Então, que nós possamos aprender com Jesus, aprender o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. E se formos perseguidos por causa disto, por imitar Jesus, aí pode ficar tranquilo, pode ficar com a alma tranquila, pode ficar em paz.
porque o Senhor não nos abandona, como muitos homens de Deus perseguidos, às vezes até chegaram a pensar: meu Deus, o Senhor me abandonou. Mas Ele não abandona. Quando nós vamos encontrando a maturidade na fé, a integração mais perfeita, aí nós vamos descobrindo que Deus está sempre conosco, mesmo carregando a cruz mais pesada, Ele está conosco. Por isso, Jesus, no final de sua vida pregado na cruz, Ele chegou até a dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Na sua humanidade, sentindo-se abandonado por todos, Ele chegou a dizer na sua humanidade: meu Deus, por que me abandonaste? Mas no final Ele entrega o Espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, porque Ele sabe que o Pai está olhando para Ele. O Pai não lhe abandonou, e o seu destino final é voltar para o Pai. É o destino de todos nós, é ir para Deus, sairmos de Deus e voltarmos para Ele. Somos todos filhos amados. O Senhor nunca se esquece de nós, nunca nos abandona. Coloquemos sempre isso em nossa mente, seja qual for a dificuldade. O amor do Senhor não se acaba, sua misericórdia é infinita, sua presença é fiel, é constante em nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, E em Jesus Cristo, Senhor, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos nossas preces ao Senhor. Depois de cada prece, digamos: abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Senhor, vós que saciais nossa mais profunda sede, fazei que a Igreja seja sempre sinal do nosso amor e fiel no compromisso com o vosso reino, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós que acompanhastes os profetas, dai às autoridades públicas disposição e coragem para edificar uma nação justa e cumpridora dos vossos desígnios, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós, cujo Filho assumiu livremente a cruz, olhai com amor todos aqueles que carregam a cruz da doença e da solidão, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós que fostes um socorro para nós, amparai-nos nas dificuldades e incompreensões e ajudai-nos a permanecer no caminho do Evangelho, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Em seguida faremos as preces no mês da Bíblia. Então, do lado de lá, faz com a dona Aleiva também com ela, e o lado de cá comigo, tá certo? Tá começando.
Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Todos, vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Todos, não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Todos juntos agora, toda a igreja, pedimos isso a vós, que sempre em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Atendei, ó Pai de bondade, as nossas preces, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Com o pão e o vinho, ofertemos nossa vida como culto espiritual agradável a Deus. A Eucaristia nos dá forças para nos posicionarmos contra a maldade existente no mundo e seguir o Cristo como nosso único Mestre e Senhor. Cantemos o canto das ofertas. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está, o vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar o sonho da paz mundial, a luz acesa é fé que palpita hoje em nós. Do livro aberto o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda, rendemos a devida homenagem e fazei que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Oração Eucarística quarta. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças
Em nossa salvação dá-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória, com eles também nós, e por nossa voz, tudo que criastes celebramos vosso nome, cantando a uma só voz. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonaste ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudesse encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, ofereceste muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviaste vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua vida. Santificar-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique essas oferendas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos esse grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificar nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ele tomou em suas mãos um cálice com vinho, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em seu corpo e sangue sacrifício de vosso sagrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo, para o louvor de sua glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos esse sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Rosalvo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno desse altar vos oferecem esse sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei a vossa bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convite dos defendeiros. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas direi-vos só palavras e serei salvo. Todo aquele que comer do meu povo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue derramado e que nas minhas palavras, que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem sede em sua vida. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu, faço de vossa comida, eu sou mais que leite e mel. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos pro fraco e indigente ergo, do faminto eu sustento, do aflito é consolo, do inferno é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão
de vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Eu sou o caminho, a vida, água viva e a verdade. Sou a paz, a luz do mundo, sou a própria liberdade, sou a palavra do Pai, que entre vós habitou, para que vos habiteis na Trindade onde estou. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço de vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Eu sou a palavra viva que sai da boca de Deus. Sou a lâmpada para guiar vossos passos e meus teus. Sou o rio, sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a fonte, fogo que não se apaga. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço de vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Oremos. Restaurados a vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir, nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta próxima quinta-feira, 7 de setembro, não haverá Santa Missa da Matriz, porque vai ter o desfile aí no dia 7 de setembro e sempre termina já tarde, depois de 7 da noite. Então não vai haver a missa da quinta à noite, mas haverá a sexta de madrugadinha, 5h30 da manhã.
Muito bem, então são convidados especialmente os homens, o texto dos homens às 19 horas na matriz, e amanhã, como de costume, a Santa Missa às 7 da manhã e às 7 da noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.